Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao canal. Hoje é terça-feira, né? E como é o último dia de, como se diz, não é férias, né? É que a Yuna vai começar a escola, a pré-escola aí amanhã, então ela não vai mais ter folga, né? Então eu vou levar ela num parquinho aqui pertinho de casa, só para ela brincar um pouquinho. E acompanha a gente aí, beleza? Perguntaram aí sobre como que é a vizinhança aqui no Japão, né? E aí aqui, ó, dá uma olhada no tipo das casas, é assim. São terrenos pequenos, né? Lá do outro lado ali. E é uma casa grudada na outra aqui, né? Não é igual no Brasil que tem uma distância. Tem umas casas que é bem grudada. Então já é um outro tipo de construção, né? Normalmente as casas aqui são de madeira, não é de alvenaria, não é concreto, né? Ó, tem casas grandes, que nem essa aqui é uma casa grande, não muito normal, né? Olha o quintal dessa casa aqui, enorme. No bairro tem vários parquinhos, né? E para cada grupo de casas, né? Para cada quarteirão, não é bem quarteirão, mas uma certa área tem os parques. Aqui no caso, ó, é o parque número 1, tá vendo aqui, ó? Parque número 1. Aqui já tá caindo aqui as folhas aqui da cerejeira, ó. Bonito. Esse parque aqui é aqui desse bairro é o maiorzinho. Não é muito perto de casa, mas esse é o que tem uma área maior, né? Então às vezes a gente traz ela aqui. O que tá lá pertinho de casa já tem alguns vídeos aí que... Ah não, acho que eu não postei acho que só nos stories. Mas é bem pequenininho o parque que tem lá perto de casa. Só tem lá acho que é a balança ali. Aqui também não tem muita coisa, né? Tem um escorregador ali, ó, a balança. Outro escorregador aqui. Mas é uma área que as crianças podem brincar, né? Então essa área aqui ela é preservada pelo Ditkai. Tem um vídeo que eu falei sobre o Ditkai aí, né? Que é tipo uma associação de bairro. A gente paga aí uma taxa mensal e aí eles fazem aí a manutenção de toda a área em comum do bairro. Tá vendo ali, ó? Tem até uma tabela de basquete ali, ó. Ah, esse parque é mais legalzinho, ó. Tem mais coisa aqui. This city has a special morning voice. Speaks to me through an open window. Masquerading as snow. Né? Você gosta de flor, né? Aproveitar que as meninas estão brincando ali, eu vou pegar esse tempinho aqui para responder o Osmar. O Osmar sempre tá aí comentando nos vídeos, né?
E o bom é que ele sempre deixa aí algumas sugestões, né, de assuntos que a gente pode, né, falar aqui no canal. E às vezes ele faz algumas perguntas e as perguntas são bem interessantes. Muitas vezes eu respondo pelo comentário mesmo, né? E dessa vez eu resolvi não colocar lá no comentário, vou responder aqui para ele. Ele estava perguntando como que é aí, como são os vizinhos aqui no Japão, né? A gente morou aqui na cidade de Kagamigahara, né? Quando a gente chegou aqui no Japão, a primeira cidade aqui que a gente morou foi Kagamigahara, e a gente morou num apartamento que era da empreiteira. Ali a gente tinha mais, como era da empreiteira, né? Os vizinhos eram todos funcionários da empreiteira, então logicamente a maioria não, praticamente todo mundo ali era brasileiro, né? E depois a gente acabou mudando e pegamos um apartamento por conta, né, na cidade de Kagamigahara mesmo. E lá a gente teve, do lado do nosso apartamento, a gente tinha um vizinho chinês. Embaixo do nosso apartamento era um vizinho, era um professor de inglês, ele veio da Inglaterra, né? E depois embaixo, do lado, que seria bem embaixo do apartamento do nosso vizinho chinês, era um japonês. E depois mais pra frente ali a gente não tinha muito contato, o resto do prédio ali era tudo japonês, né? Mas assim, a experiência que a gente teve aí com esses vizinhos, né, foi muito boa lá. O pessoal lá respeitava demais, você não escutava muito barulho, apesar de ser um apartamento antigo, né, as paredes eram bem finas, né, logicamente se você conversar um pouco mais alto dá para ouvir. Mas mesmo assim todo mundo se respeitava ali, inclusive o vizinho de baixo japonês, logo que a gente chegou lá, ele já veio conversar com a gente, foi muito gentil, ensinou pra gente onde que a gente tinha que tirar o lixo, né? Então tem local apropriado para isso, e ele ensinou a gente ali aonde que tinha, né? Caiu aqui esse negócio. Então esse vizinho era muito dedicado assim nas coisas que a gente precisasse. Ele mesmo já logo no início falou, né, se precisar de alguma coisa pode vir pedir, pode vir, bate na minha porta aqui, que o que a gente puder ajudar a gente vai ajudar, né, qualquer dúvida. Então a gente se sentiu assim bem tranquilo ali, né? A gente gostou bastante. Inclusive o vizinho chinês também era bastante gentil, sempre cumprimentava a gente quando a gente se cruzava ali na hora que estava saindo, entrando. A gente não tem o que reclamar ali da vizinhança, né? Não é querendo discriminar nada, né? Mas existe uma certa diferença, né? No primeiro prédio que a gente morou ali, a gente teve alguns problemas ali, né? Teve um pessoal que mudou pra lá. Eu nem sei se eu tenho as fotos, se eu tiver eu até vou colocar aí só pra vocês terem uma noção. O pessoal jogava muito lixo. Teve um dia lá que eu abri a porta assim do apartamento, tava cheio de macarrão jogado no chão ali. Você via a roupa jogada ali no prédio, pendurada nas escadas. Então isso aí meio que deixou a gente meio desanimado e fez com que a gente saísse e mudasse para esse apartamento aí que eu acabei de comentar, que a gente teve só experiências boas ali, né? Então, e a gente morou nesse apartamento aí
durante uns 2 anos, mais ou menos, talvez um pouco, 2 anos e um pouquinho, né? E depois a gente acabou comprando uma casa aqui em Cannes, acabamos mudando de cidade, né? E na casa a gente tem vizinhos, pelo menos ali na área que a gente mora, ali são todos japoneses, né? E o contato que a gente tem maior assim mesmo é com o vizinho da frente de casa e o vizinho do fundo da casa, né? Então a gente mora numa esquina, a gente só vai ter um vizinho no fundo e na lateral esquerda. Essa da lateral esquerda aí, a pessoa também é bastante educada, mas a gente não vê muito ela saindo, né? A gente não tem contato nenhum. É difícil você encontrar com ela, então não posso dizer nada dela ali, né? E o que a gente tem mais contato é do fundo, né? É uma senhora que mora no fundo, era um casal. Infelizmente o marido dela veio a falecer. E ela é uma pessoa assim muito amável com a Aninha e com a Yuna, sempre está conversando. Toda vez que ela sai no quintal e as duas estão lá brincando no quintal, ela fica um tempão lá conversando com as duas. A Yuna principalmente não deixa ela entrar não. Ela às vezes fala bye bye e a Yuna começa a falar de novo, aí ela fica. Dá uma atenção que, nossa, é demais. A gente deu muita sorte com vizinhança aqui no Japão e a gente só tem a agradecer. Essa senhora, ela tem, eu não sei na verdade se é filho dela ou é filha, né? Porque ela tem uma netinha que vem às vezes visitar ela e essa netinha uma criança, já deve ter uns 8, 9 anos, não sei. E ela sempre quando vem brincava com a Aninha, agora tá mais difícil dela vir, mas sempre brincou. E uma coisa que ela nunca deixa de fazer é todo final de ano ela traz um presente pra Aninha. A gente também, como a Aninha ganhou, a gente retribui também, a gente leva lá todo final de ano. Mas todo final de ano ela não esquece, ela traz um presente pra Aninha e pra Yuna. Então, você vê, né? Muita gente fala aí de discriminação, são coisas assim que, na verdade, é lógico que existe gente que não gosta de estrangeiro aqui, mas quando a pessoa não tem esse tipo de discriminação, o tratamento é o mesmo, independente de a gente não saber muito bem a língua ou não, as pessoas, ela tem aquela vontade de ajudar, né? Ela também sempre falou pra Hanumi, se você precisar de alguma coisa, pode vir conversar comigo, né? Que a gente vai sempre estar ajudando. A vizinha da frente, ela também é um casal já bem de idade, né? Que mora na frente da nossa casa. E esse casal também é de um coração bom. E sempre, agora não, mas o senhor ali está com problema agora nas costas, parou de plantar, que o terreno dele é enorme, então ele plantava ali, né? Tinha lá depende da época, ele plantava verdura, né? Então cada época ele trazia pra gente, ou ele ou a esposa dele trazia, sempre trouxe pra gente, né? E as coisas que eles plantavam lá. E desde o início essa senhora também falou pra Hanumi, se precisar de ajuda pode vir, se quiser aprender eu ensino. Só que a Hanumi tem vergonha, nunca foi lá pedir ajuda, nada, né? Mas no começo ela falava isso e eu falei pra ela, né? Mas a minha esposa não sabe falar japonês, né? Aí ela falou assim, não, mas isso não é problema, aprende, né? A gente ensina, não precisa ter vergonha, não precisa ter nada, pode vir aqui, pode tocar a campainha que quando precisar a gente vai ajudar. Então, é outro casal também que, nossa, a gente só tem a agradecer também, né? Pelas ajudas que sempre ofereceram, né? Estenderam a mão pra gente
e a gente não tem do que reclamar, né? My mind's indifferent to know what's wrong or right. Her bite is bittersweet, cause I'm stuck between. As casas aqui é uma próxima a outra, né? São casas, tem muitas casas aqui no Japão que é grudado praticamente. Você abre a janela assim, você já dá de cara com a janela do vizinho, né? E tem casa que chega a ser tão perto que praticamente você consegue pôr a mão lá do outro lado, né? Os terrenos aqui são pequenos, né? Então a convivência entre os vizinhos tem que ser boa aqui, porque senão fica um negócio meio complicado, justamente por isso, né? Tem que saber respeitar, porque qualquer barulho vai ouvir, independente de ser casa, né? Porque apartamento tá tudo ali parede com parede, mas casa é separado, mas é muito próximo. Então, se você fizer muito barulho, você vai incomodar os vizinhos. E isso no Japão eles respeitam demais. Você não ouve barulho nenhum. Às vezes você pensa que não tem nem gente morando nesse bairro aqui, porque você não consegue ouvir barulho nenhum. E muita gente fala assim que tem japonês que fica aí cuidando da vida. Não sei, pode ser até que exista isso, não sei. No nosso caso a gente não presenciou nada disso, não teve nada disso, não passamos por essa experiência, então não posso dizer, né? Sei que teve gente aí que já reclamou de vizinho, falando que sofreu discriminação e tal. Graças a Deus com a gente não aconteceu nada disso. Então é isso, pessoal. Sei que o respeito é muito grande aqui. Tanto que assim a gente comprou uma casa e no início até pensei, né? Uma casa você tem mais privacidade, você pode ter mais liberdade, né? Muita gente fala, agora dá pra você fazer um churrasco e tudo, mas respeitando aí a vizinhança, a gente não faz, né? A gente não faz, porque na verdade para você fazer o churrasco, você tem que seguir mais ou menos não é regra, né? Mas o comum aqui da cultura do Japão é tudo que você vai fazer que possa, vamos dizer assim, incomodar o vizinho, porque churrasco faz fumaça, né? Então pode incomodar o vizinho. O que você tem que fazer? Você tem que, antes de fazer o churrasco, passar de casa em casa nos vizinhos e ir lá e, né, se desculpar já antes de fazer o churrasco, né, e falar que você vai fazer um churrasco e tal, pro pessoal já saber disso aí. Tipo, vai ficar cheiro, sei lá, fumaça, o pessoal já vai saber que, por exemplo, não pode estender a roupa nesse dia ali e tal, sei lá, né, não sei por qual razão. Mas assim, mais pelo respeito mesmo, né? Então você tem que fazer ter essa comunicação, né? E isso aí é bastante importante aqui no Japão. Então, se você ficar fazendo lá, chamando os amigos, fazendo barulho demais ali no quintal, todo mundo bebendo, tocando música, obviamente que passando o trem ali, obviamente que isso vai incomodar. Tem muita gente que trabalha, quer descansar e você vai estar incomodando. Então o ideal é você fazer isso no parque, né? Você vai lá fazer o churrasco no parque, e aí para não incomodar ninguém, né? Tem, sei lá, tem muitas tradições assim. Tipo, quando a gente mudou para esse bairro aqui, comprou a casa, a gente comprou ali um presentinho para dar para os vizinhos, né? Para todos os nossos vizinhos a gente trouxe, né? Antes de mudar, você tem que ir lá se apresentar, falar que você vai ser o novo vizinho, né? Vai morar em tal casa. Aí você vai lá, se apresenta e leva um presentinho ali. Então é uma tradição, a gente fez isso, né? Então você tem que levar para todos os seus vizinhos. Antigamente diz que você levava para a quadra inteira ali, né? Mas hoje em dia o japonês pelo menos me orientou que só os vizinhos
da sua frente, do seu lado, no fundo, assim, já é o suficiente, né? E depois você tem que levar também essa associação que eu falei que existe de bairro. Então, para cada conjunto de casas existe um grupo, e esse grupo tem uma pessoa que toma conta, é responsável desse grupo, né? Então, para esse responsável também, quando você muda, você tem que levar esse agrado para essa pessoa também, e se apresentar e falar que está mudando para essa casa e tal, né? E aí, nesse momento, ele já vai te convidar para entrar para a associação, para pagar as taxas, vai te falar sobre tudo isso aí também. Beleza, pessoal? Let's talk about love, like you and me all night, and let's talk about love, and feeling alright, and let's talk about love, yeah baby come and dance with me, everything you'll ever need. Um outro detalhe, assim, uma coisa bastante comum aqui no Japão, é você ver as crianças brincando sempre nesses parques como esse que a gente está aqui agora, e não na rua, né? No Brasil a gente tem esse costume, eu quando era criança eu brincava aí de bola, de taco na rua, né? Já é um costume nosso lá no Brasil, e aqui no Japão é difícil se você vê aí gente brincando na rua. Se, por exemplo, se eu deixar a Aninha e a Yuna solta na rua para brincar, os vizinhos com certeza vão estranhar essa atitude aí e vai achar meio estranho, e criança fazendo barulho certamente vai incomodar os vizinhos e eles não vão gostar muito disso, né? Então vale a pena a gente tentar, né, se adaptar, pegar esses costumes, né, adaptar a cultura e trazer as crianças para o parque, né? Então, para isso, justamente para isso, existem esses parquezinhos aí nos bairros aí, que é justamente para as crianças poderem brincar, né? E não brincar na rua, mesmo porque é perigoso, né? As ruas daqui do Japão é bem estreita e o carro pode aparecer de repente, e isso aí coloca em risco a vida das crianças aí. Então esse já é um outro ponto bastante interessante aqui no Japão. Os japoneses, eles têm dois hábitos aqui bastante comum aqui, né? Um deles você pode pegar aí de madrugada, 4 horas da manhã, eu saio para trabalhar e já vejo bastante gente fazendo a caminhada. Então você vê muito, mas muito mesmo, pessoal fazendo caminhada. E outra coisa não sei se dá para ver, tá bem longe aqui, tentar puxar no zoom. Tá vendo ali, ó, o pessoal leva o pet para passear. E o comum aqui, né, das pessoas que têm lá seu animalzinho de estimação, é quando sai para passear assim e o cachorro, por exemplo, faz as necessidades, a pessoa faz? Ela recolhe, né? Ela recolhe as fezes, leva para casa, tá? Não fica na rua aí, então você não vê essa sujeira na rua, né? Não vai ter esse problema aí de estar caminhando por aí e pisar nas fezes de cachorro aí, né? Isso é algo assim que eles têm esse costume, e você vê bastante mesmo gente passeando aí com os pets na rua. O meio de transporte bastante comum aqui no Japão, o mais comum mesmo, é esse que vai passar aqui agora, ó, tá vendo? Então, o trem é o meio de transporte, eu acho que é mais comum aqui no Japão, né? Na cidade de Kane, pelo menos aqui, ônibus é raro, é bem pouquinho que tem, né? E o uso maior aqui nessa região é do trem mesmo. Inclusive essa linha que passa aqui, né, que vocês estão vendo aí agora, essa linha vai até
o aeroporto de Nagoya. Geralmente quem vai viajar aí pode pegar esse trem aqui em Cannes, que ele vai dar lá no aeroporto. Então quem mora aqui tem essa vantagem, né? Não precisa de carro, você pode pegar o trem aí e ir embora aí, pegar o avião, né? Não tem essa preocupação aí de deixar o carro no estacionamento, né? I've got something on my mind. I bet you know what I'm thinking about. I've got something on my mind. Let's talk about love. Então, pessoal, uma outra coisa que eu acho interessante aqui na cultura japonesa seria, no caso, assim, das mulheres que têm filhos. Por exemplo, a nossa vizinha, não de frente, aqui do outro lado da rua, ela tem uma filha que casou, né? E o marido trabalha na região de Tóquio. Então eles foram morar na cidade de Tóquio, né? E vocês sabem que aqui é assim, a mulher casa, pega o sobrenome do marido e teoricamente ela sai, né? Ela deixa de ser dessa família, né? Então por isso que tem muita gente aí que quer ter filho homem, porque senão vai acabar a família ali, né? E quer manter o sobrenome, né? Então tem muito disso aqui no Japão. Então vamos supor, aí a mulher casa, vai lá, mora com o marido lá em Tóquio, aí ela é engravida, aí vai ganhar um nenê. Quando ela ganha um nenê, já é da tradição deles, a mulher ela volta para casa dos pais, né? E passa um tempo. Agora eu não sei dizer aí se existe assim mais ou menos um padrão de tempo, né? Mas quando ganha o nenê, ela volta para casa dos pais, né? E fica esses primeiros meses aí na casa dos pais. Então é uma coisa assim que a gente não está acostumado, né? Não sei se isso todas as famílias fazem, mas essa vizinha nossa, ela inclusive estava passeando com o bebê na rua, veio conversar comigo outro dia e perguntou o nome da Aninha, da Yuna, né? E nisso aí ela falou: eu sou de Tóquio, né? Na verdade quem mora aqui é minha mãe, né? E como eu ganhei nenê, eu vou passar uns dias aqui, então a gente vai se ver bastante. Então isso aí já é da cultura japonesa, né? Uma coisa interessante isso aí. No Brasil a gente não tem esse costume aí, né? São coisas assim que a gente vai são experiências que a gente vai adquirindo aqui. E no começo eu achava até meio estranho, mas aí depois um outro japonês que trabalha comigo lá na fábrica também comentou a mesma coisa. Quando tiveram filhos, aí a esposa foi para casa dos pais, né? E ele ficou lá na casa dele para ir trabalhar e tirar o sustento, né? Então é isso, pessoal, vivendo e aprendendo, né? Never up, never down, never. Então, pessoal, o bate-papo de hoje é esse. Tá ficando frio aqui. Quando vai chegando bem a tardezinha assim, o vento vai ficando gelado. Hoje de manhã, quando eu fui trabalhar, saí de casa, tava com 2 graus, né? Isso de madrugada. Aí chega durante o dia aí, a temperatura sobe para 18 graus à tarde. E agora já estamos no finalzinho da tarde, já começou a ventar aqui, bem gelado. Aí a temperatura começa a cair. Então fica essa variação muito grande, né? Quase zero durante a madrugada e no meio da tarde aumenta bastante, chegando a uns 18. E aí haja saúde, né? Nessa época aqui é um pouco complicado. Daqui a pouco já começa a esquentar mais, aí já fica mais tranquilo aí, né? Já fica mais agradável a temperatura.
né? E a gente já não sofre tanto com essa variação. Então daqui a pouco a gente está indo embora para casa. Aí comente aí se faltou alguma coisa, se tem mais alguma pergunta para fazer, alguma curiosidade sobre como que é os vizinhos aqui. Eu acabei falando acho que pouca coisa, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô parando para gravar e aí eu vou brincar um pouco com as crianças, tô sem roteiro nenhum, não costumo fazer roteiro, os vídeos que eu faço aí é sempre assim, conversando assim de momento mesmo. Então muitas vezes na hora que eu vou editar eu percebo que eu esqueci de algum detalhe, esqueci de comentar determinada coisa que eu gostaria de comentar, né? Então isso aí a falta de roteiro dá nisso, né? Então fica uns vídeos meio falha assim, né? Faltando algumas informações. Desculpa aí, pessoal, mas aqui eu só não sei fazer esse outro modo aí, né? Todo organizadinho. O meu jeito é mais assim mesmo, espontâneo, feito na hora assim, né? Então pode ficar faltando muita coisa aí, né, de informação. Por isso faça a pergunta aí que queira fazer no comentário, que eu respondo ou através do comentário, ou dependendo eu respondo no próximo vídeo, né? Sempre tem uma oportunidade aí pra gente estar aí batendo um papinho aí, né? Conseguindo conversar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais aí de vocês aí, beleza? Então é isso, eu vou finalizando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!